42ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas aqui nas águas do Mondego, em plena cidade do conhecimento, a cidade de Coimbra. Uma regata este ano muito prejudicada pelas condições climatéricas. De resto, acabaram por ser possíveis apenas algumas regatas da manhã, as regatas referentes às provas jovens, na medida em que a tarde acabaria por ser cancelada. A 42ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, a seguir então o formato habitual, a parte da manhã dedicada ao remo jovem e a parte da tarde ao remo absoluto. O remo jovem iniciou às 9h30 com o seu programa normal, começaram os sub-17, passando depois para os sub-11, sub-13, sub-15 e terminando novamente com os sub-17. As provas de facto começaram com normalidade, mas o vento fez-se sentir cada vez mais ao longo da manhã e vemos nesta fase os quadris sub-15 masculino a cerca de metade da prova com bastantes dificuldades contra o vento. De salientar também que, fruto das chuvas intensas que se fizeram sentir em Coimbra, também a corrente era um obstáculo grande, principalmente às embarcações mais pequenas, aos skiffs, aos doubles, e portanto a decisão da organização foi de manter as embarcações grandes, e vemos nas imagens o quadri sub-15 masculino a terminar a prova é o Viana Remadores de Lima. Eles competiram então na primeira série e conseguem então levar o título na Regata Internacional Queima das Fitas. Em segundo lugar tivemos o Infante, que competia na mesma série e termina em segundo lugar, e o Corvera, a equipa espanhola, a remar na segunda série e a garantir a medalha de bronze. E com o avançar da manhã, as condições iam sendo cada vez mais complicadas para os remadores. Na água, a segunda série de quadri para sub-15 anos, setor masculino. Vimos então aqui a largada da segunda série, nas imagens. Na pista número 1 temos o Grupo Desportivo Ferroviários de Barreiro. Apesar de não ser bem perceptível a dificuldade que a organização tinha na zona da largada, é um facto que a junção da corrente e do vento foi um obstáculo bastante grande ao normal desenrolar das competições. Portanto, ainda assim, estes jovens remadores a conseguirem enfrentar estas adversidades. De salientar também que a Queima das Fitas é uma das regatas, uma das únicas a nível nacional em que os atletas competem em pistas balizadas, e portanto isso a ser naturalmente uma mais-valia para os atletas e a dar-lhes também alguma preparação, principalmente no remo jovem, para o objetivo principal da época, que é o Encontro Nacional de Velocidade. E portanto eles, principalmente o remo jovem, a marcar uma presença bastante forte a nível nacional, mas também espanhol nestas categorias. E portanto víamos nas imagens o Ferroviário do Barreiro, que apesar de uma largada forte, a não conseguir manter o primeiro lugar, e então a equipa do Corvera, que vemos agora a terminar a sua prova, a vencer a segunda série e a fechar o terceiro lugar do pódio numa prova que contou com 7 participantes. Também de Málaga, uma equipa espanhola que se fez presente na Queima das Fitas com bastantes atletas de remo jovem, termina assim a série na segunda posição num photo-finish com o Ferroviário de Barreiro e a garantir o quarto lugar. Portanto, uma prova que contou com boa participação espanhola e também bastantes equipas nacionais. 42ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas em Coimbra, este ano apenas com as provas jovens, porque só foi possível remar de manhã. O período da tarde seria impraticável para os remadores e por isso mesmo as regatas séniores foram canceladas. Aqui, o quadriscool para sub-17 setor feminino. Este que é um dos barcos mais importantes nesta categoria, sempre muito bem disputada, e esta prova também não foi exceção. O primeiro lugar, apesar de definido só na segunda metade da prova, a sorrir à equipa do Infante, que vence com praticamente 5 segundos de vantagem, uma vantagem podemos dizer considerável para uma prova tão curta, de 500 metros. A luta pelo segundo lugar, essa sim, foi muito interessante. O Infante foi-se destacando à medida que a distância passava, e a luta ficou mesmo para as 3 equipas que se encontravam em competição. Era o Clube de Remo de Vigo, o Viana Remadores de Lima e o Clube de Remo de Minho, a disputarem entre elas quem é que conseguiria garantir a medalha de prata. Nós vimos há pouco na largada que, apesar de a organização disponibilizar também racheiras, portanto as plataformas que permitem
fazer um alinhamento exato e em que os barcos são segurados por voluntários, a não ser possível também pelo vento e pela corrente que se fazia sentir, e portanto o procedimento de largada a ter que ser inclusivamente um pouco mais rápido, e tudo isto a criar aqui algum, digamos assim, a destabilizar aquilo que são as práticas normais de uma prova de remo, e tão importantes quanto a largada. E portanto, meio de prova, vemos ali o Infante em tentar ao máximo ganhar vantagem. São 500 metros de prova, portanto uma prova muito curta. São estas atletas, estas tripulações fizeram cerca de 2 minutos e 15, e portanto é uma prova bastante curta para permitir qualquer erro, e portanto a equipa que erre menos, naturalmente mantendo a intensidade, o ritmo e a técnica da remada, sairá vencedor. E portanto o Infante, com uma remada muito intensa, vemos elas que mantêm ao longo do percurso uma cadência muito elevada. O Viana Remadores do Lima muito próximo durante todo o percurso, mas a não ser suficiente este forcing da equipa de Viana para chegar ao primeiro lugar, e portanto elas tiveram que se contentar com a luta pelo segundo lugar. E vemos metros finais, e é nesta altura que a equipa do Infante se começa a destacar. Também algumas dificuldades em manter a embarcação dentro da sua pista, situações perfeitamente normais, também tendo em conta as condições. Para uma regata que acaba por ser limpa, primeiro lugar a sorrir então à equipa do Infante, o segundo lugar para a equipa espanhola do Vigo, e a fechar o pódio temos então o quarteto de Viana do Castelo. Edição 42 da Regata Internacional Queima das Fitas em Coimbra, e vamos já para a derradeira prova jovem, e que seria também a última prova do programa, o Shell de 8 remadores com timoneiro para sub-17 setor masculino. A partir daqui as provas seriam canceladas. Exato, portanto estamos a fechar o programa da manhã com muitas das provas a não acontecerem, pelos fatores que já dissemos, o vento e a corrente a dificultarem bastante a tarefa dos jovens remadores, e alguns deles com uma idade bastante jovem. Falamos de atletas com 8, 9 anos e às vezes sem capacidade física para enfrentar aquilo que são as condições climatéricas. Fechamos o programa da manhã com uma prova pouco participada, mas nem por isso menos espetacular, é o 8 sub-17 masculino. Vemos aqui a meio de prova o Infante com cerca de 2, 3 lugares de vantagem face ao Viana e à Associação Naval de Lisboa. Naturalmente que se o vento e a corrente eram um problema à realização da prova, a partir do momento em que temos trovoada presente, o facto de os barcos serem construídos praticamente 100% de carbono, um elemento condutor de eletricidade, a organização a não ter qualquer hipótese senão cancelar os eventos que estavam programados. Ainda assim, foi uma boa maneira de fechar esta manhã de competições. O Infante, que nos últimos metros de prova consegue praticamente um barco de vantagem, foram 5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, que até à última remada ficou por decidir. Nós vemos aqui o Viana Remadores de Lima com um olhar bem atento ali para a equipa do Infante, na tentativa de conseguir ainda alcançar o primeiro lugar. A Associação Naval de Lisboa, que vinha um pouco mais atrás, a conseguir nos metros finais chegar a esse segundo lugar, à medalha de prata, e esta decisão a ter inclusivamente que ser tomada depois pelo fotofinish. Portanto, foi na última remada que a Associação Naval de Lisboa consegue passar a equipa de Viana Remadores de Lima, que vemos inclusivamente ter ali um problema técnico, portanto, fruto também da dificuldade que estava no Rio Mondego. E a partir daqui as provas seriam canceladas, como confirma Nuno Botelho, o presidente do júri da competição. Tentámos retomar as provas por 2 vezes. A primeira vez parámos por o vento estar muito forte e não ser possível alinhar barcos, ter largadas em condições. Retomamos, ainda conseguimos fazer algumas eliminatórias. Da parte da manhã conseguimos quase terminar o programa. Da parte da tarde começámos com as eliminatórias, mas depois veio a trovoada que impede qualquer prática da modalidade. E não havendo a possibilidade de remar na água, alguns atletas vieram até aos ergómetros do Centro Náutico da Associação Académica de Coimbra para fazerem algum treino. Vamos escutar aqui Madalena Peça, que nesta temporada foi transferida da Naval justamente para a Associação Académica de Coimbra,
na medida em que está a estudar na cidade do conhecimento e que está numa fase de transição de peso ligeiro para peso pesado. Está a correr bem, eu deixei a Naval também por motivos de proximidade ao clube, que eu agora estou a estudar na Universidade de Coimbra e tem sido uma boa experiência. Deixei a seleção nacional também e agora fazer um ano de construção, passei de júnior para sub-23, os standards aumentaram, de ligeira para pesada e eu agora estou a tentar acompanhar e está a ser um ano de construção, digamos. E como é que é essa construção de ligeira para pesada? Opa, no fundo é comer muito e fazer muita musculação, hipertrofia, 3 vezes por semana, menos volume, porque quanto mais volume de treino, mais tendência temos a perder e pronto, é um pouco isso. E os pesados são a base agora do processo olímpico, não é? É verdade, porque os ligeiros acabaram em Paris, portanto a partir de agora a seleção de remo de pista é só pesados e pesadas no caso. Acho que deviam apostar no remo feminino, no setor feminino e eu estou cá para isso. E assim foi a regata possível nesta edição 42. A oportunidade para escutarmos aqui Carlos Lopes, vereador do desporto da Câmara Municipal de Coimbra, também ele remador na Associação Académica de Coimbra. As contingências de um desporto que é feito na natureza e ao ar livre. Hoje tivemos de facto muito azar com o São Pedro não ajudou, estávamos a vaticinar que poderia de facto haver muita trovoada e chuva a esta hora e confirmou-se e enfim, lamentamos esta situação. As equipas espanholas também e a francesa já foram também de regresso, mas tivemos ainda boas provas de manhã, ainda conseguimos ter aí alguma competitividade no Rio Mondego. Esperemos de facto ter outras oportunidades para ter em Coimbra mais provas como esta. Uma jornada difícil, é certo, mas numa regata que é efetivamente emblemática aqui na cidade. Uma prova com uma história incrível na modalidade, no remo. Foi das primeiras provas a existirem em Portugal com esta dimensão. Este ano com um bocadinho menos de participação, já estava a prever também estas condições climatológicas. Eu próprio não tive hoje a oportunidade de competir, mas espero estar cá para o ano, para competir no 8, no Shell 8 e ganhar a prova. E já um balanço final com João Gomes, o presidente da secção de desportos náuticos da Associação Académica de Coimbra. Nós já sabíamos que as previsões não eram animadoras, mas tínhamos de ter a regata neste dia, era a única hipótese que tínhamos e tentámos. Ainda tivemos algumas regatas, algumas boas regatas, apesar do mau tempo, mas infelizmente agora para a tarde com a trovoada punha em causa a segurança dos atletas e portanto tivemos de terminar as regatas mais cedo do que o previsto. E portanto valeram os jovens que ainda assim ainda conseguiram fazer alguma prova. Sim, a nossa regata vale também porque inclui o remo jovem e termos aqui muitos atletas jovens que são o futuro do remo é uma coisa que dá muito valor a esta regata. Foram eles que hoje puderam ter a experiência, apesar de algumas supressões nos sub-15 e nos sub-13, mas foram eles que conseguiram fazer a festa. E assim foi a reportagem na edição 42 da Regata Internacional Queima das Fitas, em Coimbra.